Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Carlos Dias é português e mora no norte de Portugal. Em 2005, ele teve um AVC devido a um aneurisma que se rompeu. Passou alguns dias internado no hospital e quando chegou em casa, teve uma experiência muito especial. Ele saiu do corpo, sentiu que morreu e não queria voltar. Já ouviram isso? Não queria voltar? Pois então, essa entrevista tem um só vídeo, então não tem segunda parte. Se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no nosso canal, deem likes, façam comentários, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vocês vão amar. Bom proveito. Boa tarde, Carlos Dias. Eu sei que para você é boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós. A sua experiência não foi exatamente uma experiência de quase morte. Eu sei que foi um tempo depois de você ter tido um grave AVC. Tá? Eu gostaria que você, por favor, nos contasse tudo sobre essa sua experiência no maior detalhe possível e nós agradecemos desde já. Muito obrigado. Muito boa noite, então, Carlos. Foi o seguinte, eu tinha 36 anos de idade, portanto, antes de mais sou de Portugal, o meu nome é Carlos, sou de Portugal, e com 36 anos de idade, portanto, eu sofri um AVC devido a uma dissecção arterial na artéria cerebral média direita. Então, um microaneurisma que se situa no interior da artéria. Portanto, nesse seguimento, portanto, eu fui na ambulância de urgência para um primeiro hospital. De seguida viram que era grave, que eu estava com um AVC isquémico devido à formação de coágulos e fui levado para um hospital maior, portanto, na cidade do distrito, digamos assim. Portanto, chegado ao hospital, portanto, eu fui atendido, já um bocadito na lufa-lufa dos hospitais, sei que foi assim um bocado em cima da hora, porque eu acho que não me fizeram tudo o que deveriam ter feito. Eu não levei a injeção da aspirina líquida que já existia na altura, que me poderia ter ajudado a desentupir algumas artérias, microartérias que sobem ao cérebro. Não foi feito. O certo é que o cérebro morreu, parte do meu cérebro direito, uma grande parte do meu cérebro direito morreu e eu fiquei paralisado todo o meu lado esquerdo. Estive internado no hospital, portanto, eu senti que as pessoas tentaram-me acalmar o máximo que puderam, dizendo que eu ia ficar bem, que havia muita gente que tinha AVCs e que recuperava e tal, mas eu no estado em que eu me sentia, eu posso ser um bocado negativo, mas eu sentia que realmente estava acabado para mim o funcionar com o meu lado esquerdo. Eu notei isso. Tanto que isto, entretanto, passou cerca de um mês de eu hospitalizado. A neurologista veio falar comigo, dizendo: Sr. Carlos, nós fizemos lá aquilo que se mete na veia para saber, que passa pelo coração, portanto, aquela guia, um catéter que é colocado, e disseram: você teve uma dissecção arterial devido a um microaneurisma que se situava na bifurcação da sua veia, quando ela se divide em dois. Infelizmente, a dado momento da sua vida, agora aos 36 anos, ela portanto, rebentou no interior da artéria e, como o sangue venoso se misturou com o arterial, formou microcoágulos que foram subindo para dentro até o seu cérebro e entupiram nos vasos mais pequeninos. Tanto que eu não foi de forma súbita, eu não senti lentamente a ter o AVC. Eu num dia só, em agosto de 2005, eu pura e simplesmente caí no chão redondo, não me doeu nada e não consigo mais mexer a minha perna. Foi quando fui para o hospital, compreendo. Mas eu até aí não tive qualquer tipo de EKM, nada disso. Estive no hospital, falei com pessoas que me vinham visitar, tudo bem, foi para casa. Quando a neurologista fala para mim para eu ir para casa, eu não tomei medicamentos nenhum especiais, a não ser um medicamento de pôr o sangue fino, que é a aspirina que se chama, que é para evitar de haver outro AVC, o sangue coagular, só isso. Uma aspirina que qualquer pessoa toma que não faz mal nenhum. E ela começou comigo e eu disse-lhe, porque eu sabia que havia pessoas que tinham AVCs e que passado pouco tempo que faleciam devido a isso. E eu perguntei-lhe: doutora,
eu corro o risco de morrer devido ao meu AVC, visto ter sido grave, e ela foi direta comigo, ela disse, o seu AVC é muito, muito raro, acontece 1 por cada milhão, haver uma dissecção arterial é muito raro, você deve ter tido um pico de tensão nessa altura que mexeu com o seu microaneurisma, porque podiam-se ter passado mais 20 anos e você, ou morrer até e nunca ter tido nenhum AVC, ou até já ter tido 20 anos antes. Mas nessa altura você um pico de tensão mexeu, rebentou, formou coágulos e você teve assim. Portanto, dificilmente nunca mais irá ter um AVC igual. Agora, para morrer basta estar vivo, foi o que ela me disse. O senhor está mais sujeito, isso está. Portanto, ela foi direta. É claro que eu sabia que me podia acontecer e dizendo-me ela que ficou muito destruído, o cérebro só morre de vez quando é totalmente morto. Mas do total a quase ficar, o meu já não estava muito longe, eu percebi disso, não é? De qualquer forma, como eu me sentia bem do lado direito todo, eu estava meio morto, meio vivo, está a perceber? Há o homem que é meio máquina e meio homem, eu sou meio morto, meio vivo, eu consigo saber o que é estar vivo e o que é estar morto ao mesmo tempo, na realidade. Por incrível que pareça, consigo, porque eu consigo. Você já ouviu falar que quem é amputado de um membro consegue sentir cócegas no membro amputado e tem que ir lá arranhar, ou parece que sente o membro? Já. Pois aquilo que me acontece é quase parecido com isso. Eu do lado esquerdo não tenho o braço a mexer, não faço nada com ele, mas se eu no meu pensamento, se imaginar que o estou a levantar ou a mexer, ou até a mexer com os dedos um contra os outros, eu tenho a sensação que estou a sentir o mexer. E não estou, e se eu estiver a olhar, eu não estou a tocar na realidade, que eu não mexo o braço está imobilizado. Portanto, por trás, o nosso pensamento é muito mais do que o braço, que é biológico em si. Compreende o que eu quero dizer? Eu sinto o braço no interior também de mim, no pensamento de mim. Eu não sei se é interessante para a entrevista, mas de qualquer forma, eu acho que contar isto que me sinto bem, porque realmente... Para aquelas pessoas que não acreditam que quem é amputado que sente o braço na mesma, eu não sou amputado, mas é quase a mesma coisa. Eu sinto o braço imaginalmente, não é? Porque mexer com ele, acabou. Eu vou agora chegar à parte do AVC. Portanto, eu entretanto chego, vou para a minha casa, tudo bem, iniciei as consultas para começar a fisioterapia, num belo dia, passado pouco tempo de ter chegado a casa, portanto, passado esse mês, deveria ter sido a meia da noite ou quase a acabar a noite, porque eu de repente dou por mim mais ou menos situado a meio do quarto para cima, mais perto do teto do que do chão, completamente na horizontal. Eu via o meu corpo totalmente estendido na horizontal e conseguia ver o meu corpo deitado na cama ao lado do corpo da minha esposa. Mas o meu corpo estava totalmente imóvel, como se estivesse morto. No entanto, é bom que se entenda, na minha consciência, completamente consciente, eu não tinha a ideia, eu ainda não tinha a ideia que estava morto. Via o corpo imóvel só, e a minha esposa estava ao lado. E tanto que eu até estava assim, como estava na posição deitada, eu tentei espreitar por cima do meu ombro direito, que era por onde ficava, para o lado ficava a cama, compreende? E eu vejo o meu corpo. Esse foi o primeiro passo e a primeira amostragem que me é feita. Eu estou suspenso, é claro que aquilo está suspenso, é muito forte e fica gravado em nós. Mas não me assustei com isso, de forma alguma, não me assustei. À medida que vou subindo na minha levitação, sempre na horizontal, de repente vem ter comigo, surge ao meu lado direito, sempre, a minha avó materna. Foi uma pessoa que eu muito amei e ela com certeza me amou, que eu vivi muito tempo com a minha avó, compreendo, a minha avó materna. E ela surge ao meu lado direito, um pouco acima de mim, tudo nada acima de mim. E junto a ela, também à minha direita, mas um bocadinho à minha retaguarda, eu conseguia ver por periferia, do lado direito, surge uma luz brilhante, o branco mais lindo que pode haver. O único branco que eu conheço mais parecido
não encandeava nem era quente, era normal, não sentia qualquer calor nem mal-estar, era só bem-estar. Era um branco parecido com o flash antigo das primeiras máquinas de tirar fotografia. Está a ver aquele flash branco? Portanto, a brancura da luz era essa. Não era branco amarelo como o do sol, nem um branco azulado ou branco opaco. Não, era um branco puro. Nesse mesmo tempo, enquanto eu estou deitado, a minha avó só me transmitia uma espécie de paz, dizendo que está tudo bem, está tranquilo, que está tudo bem contigo. A luz, em contrapartida, isto nunca foi falado nada por boca, nem de forma de linguagem da minha, foi sempre tudo, acontecia dentro da cabeça, da minha para a deles e da deles para mim, compreende? A luz que estava ao meu lado irradiava no meu ser um bem-estar imenso. Isso foi aquilo que me mais marcou, porque eu acho que não há ninguém no planeta que consiga descrever esse bem-estar, porque ele não existe cá. Encarnados como nós estamos, esse bem-estar não existe. É uma sensação de plenitude, de concretização. Está a ver quando você... Imagine que você nasce na vida e é obrigado a andar com um saco de 50 kg de cimento às costas toda a sua vida e de repente se vê livre dele. Está a ver aquela sensação de liberdade? Portanto, eu senti-me livre como isso, com amor. Eu acho que nunca ninguém aqui, por muito bom que seja, nunca sabe o que é o verdadeiro amor. E eu ali pude sentir o que era o amor profundo. Pelo menos eu entendi-o como isso. Se o fizer para eu entender assim ou não, não sei. Eu sei que eu posso imaginar que se o amor for assim, viva o amor e amamos todos uns aos outros. Porque vale a pena. Que eu acho que no dia em que conseguimos fazer isso tudo, o céu desce à terra, não é preciso sermos nós a subir lá acima. Isso foi o que me marcou mais, até porque eu conhecia a minha avó, que estava assim por cima de mim, que me dizia, por transmissão dizia, Carlos, tudo bem, está tranquilo, está tudo bem consigo. Eu conhecia pelo rosto dela, porque ela olhava de cima para mim e eu via o rosto dela como se estivesse de baixo, está a ver? O rosto dela era todo arrugadinho, que ela tinha uma carinha de muito bondosa, uma mulher muito, muito bondosa, muito católica também. Eu não sou católico praticante, e desde que tive este meu aqui, para mim é um AQM, eu também não fui mais católico, posso dizer, acredito num ser de luz, sim, a quem eles chamam de Deus, e eu também posso chamar de Deus, eu até prefiro chamar Deus ser de luz, que será mais correto, porque ele no fundo mostrou-se para mim como aquele que aquele é feito. Ele é um feito de luz, portanto não é um homem, não é algo, porque o ser humano tem um defeito muito grande, só vê as coisas de fora para dentro, enquanto se nós temos que começar a ver as coisas de dentro para fora. Quando eu estou com a minha avó de cima de mim, a olhar para mim, os chinelinhos estavam quase na direção dos meus olhos, aqueles chinelinhos que ela usava, eu conhecia-os também por aí, o seu saioto em pregas caído até baixo, aqueles saiotos antigos daquele tempo, dos anos 70 e por aí fora, caídos cá até baixo, e eu via no meu horizonte e para cima, era tudo escuro, breu, totalmente escuro, não tinha uma estrela, não tinha lua, não tinha nada. Era como se toda a energia de todas as estrelas, todos os sóis estivessem concentradas nesta mesma luz que eu tinha ao meu lado. Eu sentia que toda a energia do universo estava colocada num só ponto, que é o ser de luz que me apareceu ao meu lado. Foi esse sentimento que eu tive. Mas o sentimento interior meu era tão bom, que a determinado momento eu fiz um clique na minha cabeça e eu percebi que estava morto. Percebi que o meu corpo biológico estava morto e que eu estava, no fundo, ao pé de Deus. Tanto que eu disse assim, em jeito de súplica, reparem, eu supliquei, eu disse assim, meu Deus, se isto é morte, por favor, deixe-me cá ficar, porque aqui é que eu estou bem. Estou a acabar de dizer as últimas sílabas, bem, e ouço dentro de mim uma contagem descrescente, portanto, a regredir. 4, 3, 2, 1, e acordo novamente no meu corpo, morto lá embaixo na cama. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando dou por mim novamente no meu corpo, isto nunca houve nenhuma interrupção de consciência, nunca eu deixei de ter consciência neste episódio. A consciência começou e acabou sempre consciente.
Nunca houve diferença consciente. Houve foi um elevar de consciência quando eu estive lá perto da luz. Mas desde o começo em que eu levito até chegar ao pé da minha avó e da luz, nunca houve nenhuma interrupção de consciência. Ou seja, parei aqui e comecei a colar. Não, comecei consciente e acabei consciente. Compreende? Quando eu acordo no meu corpo, eu senti uma sensação de tristeza, de desânimo, porque eu estava tão bem e não aceitaram o meu pedido. Portanto, não era a minha hora e não aceitaram que eu ficasse lá em cima e o meu corpo como morto para ser enterrado ou cremado ou lá o que fosse feito. Eu percebi isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho essa não era um chateado, mas também não era ódio, percebe? Era assim um desânimo. Eu sinto-me, mas algo que é dentro do meu sentimento, como quem me diz, não foi falado como lá em cima, atenção, foi como quem me diz no meu sentimento, já tiveste o suficiente para responder a todas as tuas perguntas na vida, inclusive para as passar à humanidade, portanto, a todas as pessoas que puderes. Foi isso que eu senti, mas isso foi um sentimento, compreende, Sr. Carlos? Tanto que desde aí, desde 2005 para hoje, não há um dia que eu não faça meditação sobre qualquer coisa que me surja à cabeça, para saber o que é Deus, para saber o que é... E eu, pelo menos para mim, independente da opinião de outras pessoas, não é claro? Cada um tem direito à sua opinião, mas para mim eu consigo responder a todas as perguntas e explicá-las à minha maneira, não eu, na minha fragilidade de ser humano, mas consigo. Em virtude do que você contou agora no final, eu gostaria de saber quais eram as suas perguntas que foram respondidas. Bom, eu acho que é aquelas que toda a gente se coloca. Eu perguntava-me quando estava no planeta e comecei na escola a perceber um pouco o que era o planeta e os astros, o que é que nós estávamos aqui a fazer no meio do nada. Portanto, o que era o universo, se Deus existe, o que é Deus? Essas são as principais perguntas e depois daí vem... Deixa eu colocar assim, então as perguntas seriam o que é Deus, o que somos nós e o que estamos fazendo aqui. O que estamos fazendo aqui no meio do nada, assim, portanto, no universo tão grande, estaremos sozinhos, portanto, isso, eu acho que toda a gente se coloca isso, de qualquer forma. Com certeza, essas 3 perguntas são valiosas para todos nós que estamos escutando a sua entrevista. Então, por favor, nos conte uma de cada vez sobre o que é Deus, sendo a primeira pergunta. O que é Deus? No fundo, Deus é aquilo que nós somos. Deus é mais ou menos 8 bilhões de habitantes que cá estão encarnados no planeta. Se há mais outros planetas, isso eu não sei dizer. Mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu percebi de como estive, porque nós estávamos completamente em série, portanto, ligados uns aos outros, eu entendo que toda a consciência que exista inteligente no planeta é uma ligação de Deus. Portanto, Deus é 8 bilhões de pessoas e 8 bilhões de pessoas são Deus. E o que somos nós, como segunda pergunta? Somos uma pequena fração de Deus. Nós somos como que um diamante para Deus. Apenas ainda não estamos lapidados o suficiente. E como diamante que somos, por ter de ser lapidado, é que tem de descer a mundos mais baixos da matéria, como o nosso planeta. Cada vez que você passa por uma vida neste planeta, vai ser lapidado, até chegar ao diamante perfeito em que não precisa mais de ser encarnado. Essa compreensão de que você passa por aqui mais de uma vez, você sentiu durante a experiência ou foi algo racionalizado depois da experiência? Foi na experiência. Quando eu suplico a Deus, deixe-me cá ficar cá que eu estou bem, aí foi quando se fez o clique e eu percebi tudo. Eu percebi que estava morto biologicamente, que não era aquilo, que era mais que aquilo, mas Deus não me quis deixar porque eu teria que fazer mais algo cá. E dentro dessa compreensão, você teve a compreensão de que existem outros lugares mais elevados do que a Terra, materiais? Não, no sítio onde eu estive, não vi mais ninguém, nem senti haver mais alguém ou mais sítios iguais aos nossos, isso não. Conforme você falou, você viu a sua avó, atrás dela estava tudo preto e à sua direita uma luz. A minha avó, Carlos, estava à minha direita também, só que mais acima, estava sobreposta a mim.
A luz é que estava à minha direita, um bocadinho à retaguarda. Eu conseguia ver pela periferia. Porque a minha avó estava ali, talvez, não sei, para eu me sentir mais familiarizado e não ter tanto medo. Porque a minha avó transmitia-me tranquilidade e estava constantemente a dizer: está tudo bem, estás tranquilo, está tudo bem, vai tudo correr bem. Era só o que ela me disse. Mas eu senti que quem me dava aquele prazer todo interior não era a minha avó. Aí foi a luz que se comunicava comigo. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é a contagem regressiva. Veio do nada, assim, você pediu para ficar lá e como resposta você ouviu uma contagem regressiva, 4, 3, 2, 1. Quando vi a luz, eu não veio à cabeça logo luz a Deus, não. Mas de repente, à medida que foi passado o tempo, eu não sei se passaram 1 hora, se passaram 2, se passaram 3, não tenho noção do tempo. Esqueci toda a gente, não me lembrava nem de mulher, nem de grosso, nada. Estava totalmente isolado ali, só eu, a minha avó e a luz, o ser de luz, mais ninguém. E eu, quando dou por mim, faço clique em mim, estou morto e isto é Deus. Eu só tenho imediatamente a primeira pergunta em súplica: meu Deus, se isto é morte, deixe-me cá ficar, porque aqui é que eu estou bem. Eu estou a acabar de dizer as 3 sílabas. Ele já sabia, o Deus com certeza já sabia aquilo que eu ia perguntar, porque eu estou ligado a ele, ou dá-me a impressão disso. Porque nós, quando fazemos uma pergunta, a resposta já nos está a ser dada, quase em simultâneo. Você não tinha lembrança nenhuma da sua vida aqui? Nenhuma, nada. Mas você sabia que você era você? Sabia que era eu, isso sabia. Você tinha a sensação de identidade que você tem hoje falando conosco aqui? Completa, tanto que quando eu estava assim, na horizontal, eu conseguia me ver como se estivesse vestido. No momento que você saiu do corpo, você ainda sabia que era o Carlos Dias, tanto é que você viu o corpo, você olhou para o lado, viu o corpo lá embaixo. Em que momento que você perdeu a lembrança daqui da Terra? Aquilo foi sendo gradual e muito sutil. Porque eu, à medida que estou a levitar e a ver o meu corpo na horizontal, eu estou como que a subir. E muito subtilmente surge a minha avó e a luz, que me vieram acolher. Eu não sei em que sítio, eu sei que saí, na Terra não era, porque eu não vi mais o meu quarto, não vi mais nada que pertencesse à Terra. Nada, Carlos. Você não se lembrava da sua vida aqui, mas você reconheceu a sua avó. Ao ver a sua avó, isso não faria você se lembrar da sua vida aqui? Faria, mas nem sequer existe tempo, ou nos é dado tempo para estar a pensar em mais nada. A minha avó chegou para mim. Era algo de bonito que eu tinha no meu sentimento. Ou seja, você reconheceu a sua avó, mas não fez a relação dela com a sua vida aqui. Se isso acontecesse, eu com certeza lhe teria feito perguntas. Avó, o que é que aconteceu contigo? Como é que tu estás aqui? Eu não fiz pergunta nenhuma dessa, nada. Ela é que se colocou para mim, não foi eu para ela. Compreende, Carlos? Ela que me dizia: está tudo bem, está tranquilo, com aquela voz carinhosa que ela tinha, amorosa. Você recebeu a comunicação quando você voltou, quando você já estava no corpo, e não quando você estava lá. Isso também chamou a sua atenção? A outra comunicação, mas a outra comunicação, eu quero explicar aqui, ficar bem claro que é para ser correto, não foi falado nem dentro da cabeça, foi um sentimento. Você sabe quando você tem sentimento que é um misto de premonição e de um sentimento bom ou mau, ou misto, um sentimento de que eu já tinha o suficiente para as perguntas que me coloquei toda a vida. Isso foi uma conclusão que você teve ou veio de lá? Eu sinto que veio de lá, porque não é, você está aqui, não lhe aparece um sentimento assim no seu consciente do nada. Quando você escutou a contagem regressiva, não foi no sentimento, foi na cabeça? Como é que foi? Senti muito na cabeça, foi como se eu ouvisse. Está a ver quando um foguete vai à Lua antigamente, que a gente ouvia 10, 9, 8, tá? Foi a mesma coisa, só que em vez de ir para a Lua,
foi para a terra. E era uma voz que você poderia identificar como sendo masculina ou feminina? Não identifico. Era uma voz simples. Essa experiência, ela gerou alguma mudança grande na sua vida? E eu posso dizer que se o AVC me mudou muito, isto conseguiu ainda mudar mais do que o AVC. Eu quase que agradeço ter tido um AVC, que é irónico, só para ter conhecido isto. É claro que bom era eu ter conhecido isto sem ter tido o AVC, que estaria funcional biologicamente. Mas só por ter conhecido isso, eu acho que vale tudo. Aliás, eu pedi a minha morte lá, quando pedi para me deixar ficar. Se você hoje me perguntasse, Carlos, mas se estou consciente a sentir o prazer que sentias, ver afinal que Deus o que era, se tu sabias, o que é que tu escolhias? Continuar a viver no teu corpo ou ficar ali e saber que morrestes? Preferia saber que morri e ficar ali. Você acha que essa experiência, ela foi causada para levar algum conhecimento para você? Muito, muito. Porque eu não tinha a mínima noção de que nós éramos assim. Eu pensava, como qualquer pessoa pensa, que é normal, que o nosso cérebro e o nosso corpo biológico é quem pensa e é quem faz sem precisar de mais nada. E não é. Você tinha medo da morte? Sempre tive medo da morte. Desde pequeno eu carregava esse medo. Talvez fruto da minha vivência, porque eu venho de um tempo em que os homens, e o meu pai também, iam para o ultramar, para a guerra. Você se recorda? Quando havia as colónias de Angola e Moçambique, em Portugal, e as esposas ficavam cá em Portugal e havia muito medo da morte porque muitas mulheres, e mais, não é? Recebiam a notícia que os homens tinham sido mortos na guerra. Isso era o dia a dia cá no nosso país. E isso ficou muito empenhado em mim, impregnado em mim. E eu tinha medo da morte desde pequeno. E de que forma que mudou a sua compreensão da morte com essa experiência? Que não vale a pena ter medo da morte, porque a morte não existe, na realidade, existe a morte física só. A pessoa em si continua perpetuamente, é sempre acolhida, não está só aqui, sempre que o seu corpo morrer é como se fosse um descarte, é como um réptil a mudar a pele, mudou aquela pele e vai ganhar uma nova. Você disse que você saiu do corpo, então você estava na posição horizontal, ou seja, você tinha algum tipo de corpo, olhou para baixo, viu o corpo físico e continuou a subir. Quando você subiu, você continuou tendo algum tipo de corpo, mesmo que seja mais sutil? Mesmo que você não visse esse corpo, você sentia que tinha? Dizer que tenho um corpo, eu entendo corpo por sendo biológico, mas na realidade eu tinha um corpo, mas era sutil, exatamente, não era... Porque a sensação que nós temos é que se fosse um corpo normal, eu caía pela gravidade, não é? E eu levitava, eu era como o ar. A forma como você sentia que você era idêntica à forma que você via a sua avó? Isso, exatamente, era a forma como eu via a minha avó. Mas a minha avó, é assim, eu sei que há muita gente que pode pensar, um holograma imita muito uma pessoa, mas o que eu tive é noção perfeita, como tenho hoje com os meus dois olhos, estou a olhar para si agora, que era a minha avó, porque há traços que eu reconheci, que eu vivi muito tempo com ela, as rugas na carinha, os soquinhos dela, os chinelinhos que ela usava sempre, foram lá colocados de propósitos. E era muita coincidência estar tudo lá. O casaquinho que ela andava assim tipo castanhinho, à moda antiga, era castanho escuro ou preto, isso eu conheci tudo. Você disse que a luz estava do lado direito seu. Sim, eu vi porque eu via por periferia. Sabe o que é periferia? Você não teve vontade de olhar diretamente para a luz? Nunca. Não me pergunto porquê, nunca tive. Não precisei disso porque eu estava sempre em comunicação. Sabe o que é uma triangulação? Era a luz para mim e a luz para a minha avó. E a minha avó para mim. Era como que um triângulo, mais ou menos. O que é mais engraçado é que a cada vez que você coloca uma pergunta a ser de luz ou quer colocar, a resposta já está dentro da sua cabeça. Mesmo na altura que eu peço, meu Deus, que eu digo meu Deus, porque a certo momento eu percebi que era Deus, ou quiseram que eu percebesse, eu digo meu Deus, deixe-me cá ficar porque aqui que eu estou bem. Contagem regressiva, que até foi em francês, pensei que foi contagem à rebours,
4, 3, 2, 1. Mas é igual, porque eu percebo tanto francês como português, é igual. Eu pedi a Deus e ele já me estava a dar a resposta, mal eu estava a fazer esse pedido. Você chegou a fazer outras perguntas? Outras perguntas diretas não, porque só ali é que eu senti aquela vontade, mas também digo, Carlos, já é muito o sentimento que se tem. Aquela sensação é algo que eu acho que não há pessoa que trocaria isso do que ir à Lua, do que dar milhões para ir à Lua que se está a fazer, para não ver nada, que nós já sabemos o que aquilo é. Mais valia dar todos esses milhões só para ter uma experiência dessas. Eu trocaria toda, nem que fosse uma viagem a Marte. Como é que você percebia o tempo lá? Mais longo, mais curto, diferente daqui? O tempo, se for cronológico, eu nem sequer o senti. Não tive qualquer noção do tempo. Não sei se passou 1 hora, 2, se 10 minutos, se foi em 5 minutos. Eu sentia que estava, como é que se diz, portanto, quase uma perna que esteja colocada num computador, isto fosse ali a ser carregado, como é que se diz? Logado, não é que se diz? Logado. Eu senti como se estivesse logado a 2 seres. Eu digo 2 seres porque a minha avó representa um ser diferente da luz que eu vi. Mas ela, no fundo, é possível que a minha avó até já fosse um ser de luz também, que ela era tão boa que ela pode ter sido ascensionada por Deus. Eu acredito nisso. Mas para mim ali era a minha avó materna que eu conheci. Depois da experiência, você passou a ter algum tipo de mudança nos seus sentidos? Passou a ter premonições sobre futuro ou seu ou da humanidade, alguma coisa assim? Senti algumas, mas se calhar falar nisso aqui para você gravar é capaz de ser um bocado complexo, podem passar que eu estou a achar que o mundo que se vai tornar um bocado revolto, muito por causa das mudanças climáticas, é aquilo que mais se fala, mas poderá vir aí outra coisa que está indiretamente ligada, mas acaba por estar ligada também às alterações climáticas. Poderá ser o tão esperado cataclisma no planeta, através de mudanças climáticas, mas poderá ser até através de um começo de erupções de vulcões, como se está a ver, sem precedentes. E aí, embora quem for físico vai entender depois aquilo que eu teria que falar em particular, porque é que os vulcões podem começar a jorrar por causa do problema da alteração climática. Porque o planeta é muito mais líquido do que sólido. Eu não estou a falar só da água, estou a falar da água e do magma que está por baixo dos nossos pés. Essa premonição você passou a ter depois dessa experiência? Depois dessa experiência, Carlos, sim. Levando em conta que você sentiu que a experiência foi causada e que você recebeu informações para suas principais perguntas, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós. Para resumir, o que é que eu posso dizer? Posso dizer, não desperdicem uma vida, que é uma jornada muito bela, com ódios e ganâncias que não vale a pena. Estão a perder tempo com matéria que é algo falso. A única coisa que existe é amor e Deus, mais nada. O resto é tudo ilusão. Não desperdicem uma vida e façam o favor de serem felizes. É a única coisa que eu posso dizer. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?